O som do cristal contra o cristal ecoava na vasta sala de jantar com a precisão de um relógio suíço. Ricardo presidia a longa mesa de mármore, um monarca em seu palácio de vidro e aço escovado. Sua voz, um barítono controlado e imponente, cortava o murmúrio polido dos convidados, cada palavra uma ordem disfarçada de sugestão de negócios. A mansão, um triunfo do design minimalista, era fria ao toque, as paredes brancas e nuas refletindo a luz geométrica dos lustres sem oferecer qualquer calor. O ar cheirava a cera de abelha e a um vinho caro e envelhecido, mas a atmosfera permanecia estéril, desprovida de riso ou desordem. Longe daquele brilho calculado, em um corredor escurecido, uma pequena sombra observava, através da fresta de uma porta. Mateu, com seus 8 anos de silêncio profundo, era uma nota dissonante naquela sinfonia de poder e sucesso. Seus olhos grandes absorviam a cena, um espectador invisível em sua própria casa. Um dos sócios, um homem de rosto avermelhado e sorriso fácil, ergueu sua taça. Ricardo, seu império cresce a cada dia, mas e o herdeiro? Como está o pequeno Mateu? A pergunta pairou no ar, inocente, mas tão deslocada, quanto uma flor selvagem em um jardim japonês. O sorriso de Ricardo não vacilou, mas foi uma obra de engenharia, não de emoção. Seus olhos, antes brilhantes de autoconfiança, tornaram-se opacos por uma fração de segundo. Um silêncio sutil, quase imperceptível, desceu sobre a mesa. Os outros convidados desviaram o olhar, examinando seus pratos ou o teto, cúmplices de um desconforto que ninguém ousava nomear. Ricardo pousou a taça com uma lentidão deliberada, o som abafado pelo linho da toalha. A tensão era um fio invisível esticado ao máximo, e a curiosidade dos presentes se misturava a um medo respeitoso da resposta que viria do homem que nunca demonstrava fraqueza ou imperfeição em seu mundo meticulosamente construído. Ricardo pigarreou, um som seco que limpou não a garganta, mas o ambiente. Ele olhou para o sócio, não com raiva, mas com uma indiferença gélida, a mesma que usaria para descartar uma proposta de negócio falha. Ele não fala, disse, a voz baixa, mas carregada de uma finalidade cruel. Fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar sobre a mesa como poeira. É um caso perdido. Melhor focarmos no futuro. A frase foi dita para a mesa, para o mundo dos homens de sucesso, mas viajou pelo ar frio da casa e atravessou a fresta da porta como uma faca afiada. Atrás dela, a mão de Mateu se abriu de repente. Um pequeno pássaro de madeira entalhada, seu único companheiro constante, caiu no chão de mármore. O som foi minúsculo, um toque, suave e oco, mas para o menino, soou como o estalo de algo se quebrando para sempre dentro de seu peito. Ninguém na sala de jantar ouviu. Na sala de jantar a conversa foi retomada com um alívio quase palpável. O tópico desconfortável fora superado, o pequeno obstáculo removido, e os negócios voltaram a fluir como o vinho nas taças. A indiferença de todos foi a segunda sentença, a confirmação do veredito de Ricardo. No corredor, Mateu não se moveu por um instante. Ele apenas olhou para o pássaro de madeira caído, seu corpo pequeno paralisado pela enormidade daquelas palavras. Não houve lágrimas, apenas um vazio imenso que engoliu a luz de seus olhos. Lentamente, ele se virou e se afastou, seus pés descalços não fazendo qualquer ruído sobre o piso polido. Ele se tornou o fantasma que seu pai acreditava que ele era. Em seu quarto, a escuridão era uma companheira bem-vinda. Ele se sentou na beirada da cama, um vulto solitário em meio a brinquedos caros e intocados. O silêncio, ante seu refúgio, agora era uma prisão. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. Ato 2, a semente do conflito. Asterisco objetivo dramático. Asterisco pareio, introduzir a mediadora, Helena, e mostrar o primeiro sinal de resistência de Mateu, quebrando seu estado de apatia e plantando a semente da curiosidade no público. Asterisco 12 cena. S propostas. Asterisco 12 100. Chegada de Helena na mansão. A primeira interação silenciosa com Mateu, o gesto de Ricardo que reforça sua descrença, o momento em que Mateu volta a se expressar através da arte, mas de uma forma que desafia a visão de seu pai.
Asterisco 12 emoção dominante. Asterisco 12 escudosidade. Poro símbolo emocional em uso. Asterisco poro. O pássaro de madeira, agora abandonado no chão, representa a voz quebrada de Mateu. Os novos desenhos se tornam um canal para essa voz. Asterisco cliffhanger ou transição para o próximo ato. Asterisco poro. O desenho do pássaro na gaiola, uma mensagem silenciosa que apenas Helena compreende, deixando o público ansioso para ver como essa nova forma de comunicação se desenvolverá. Uma semana depois, uma nova presença entrou na casa, movendo-se com uma quietude que contrastava com a rigidez do ambiente. Helena não caminhava, ela fluía pelos corredores de mármore, seus sapatos macios não ousando perturbar o silêncio monumental da mansão. Ricardo a recebeu em seu escritório, um espaço que mais parecia um cofre de banco do que uma sala de estar. Ele não se levantou. Suas instruções foram breves, precisas, como as de um cirurgião antes de uma operação simples. Ele está no quarto, não fala, apenas o mantenha organizado. O resto é problema dos médicos. Ele gesticulou vagamente na direção do corredor. Um general dispensando um soldado para uma frente de batalha que ele mesmo já considerava perdida. Helena apenas assentiu, seus olhos calmos absorvendo não as palavras, mas o vasto e frio espaço entre aquele homem e o filho, que ele descrevia como um objeto quebrado. Ao entrar no quarto de Mateu, Helena sentiu o ar pesado de uma solidão que nem os brinquedos mais caros do mundo conseguiam preencher. O menino estava sentado no chão, de costas para a porta, encarando a parede branca e vazia. Ele não se virou, não acusou sua presença. Parecia uma estátua em miniatura, perfeitamente imóvel. No canto, perto da cama, o pequeno pássaro de madeira jazia de lado, como se tivesse caído de um grande voo e não tivesse forças para se levantar. Helena olhou para o pássaro, depois para o menino. Ela viu a mesma fratura em ambos. Não havia nada quebrado no quarto, exceto o espírito de seu ocupante. A perfeição do ambiente era uma afronta à dor silenciosa que o habitava, um testemunho da completa incompreensão que cercava aquela pequena vida. Se você já se sentiu invisível, sabe a dor que Mateu sentia. Compartilhe esta história, para que mais pessoas aprendam a enxergar além do silêncio. Helena não tentou preencher o vazio com palavras vazias ou sorrisos forçados. Ela entendia que aquele silêncio era sagrado, uma muralha erguida para proteger algo precioso e ferido. Em vez de se aproximar, ela escolheu um canto distante do quarto, perto da janela, e sentou-se no chão. De sua bolsa, tirou apenas um livro de capa gasta e começou a ler, sem emitir um único som. Sua presença não era uma invasão, mas uma oferta. Ela não estava ali para consertar, mas para testemunhar. As horas se arrastaram. O sol da tarde desenhou longos retângulos de luz no piso polido, movendo-se lentamente sobre os brinquedos intocados. Mateu não se moveu, mas, pela primeira vez em dias, ele não estava sozinho em seu silêncio. Havia outra respiração no quarto, calma e constante, que não exigia nada dele. Os dias seguintes se estabeleceram em uma rotina fria. Ricardo passava pelo quarto de Mateu como um inspetor, sua presença sempre trazendo uma queda na temperatura. Suas interações eram ordens disfarçadas de rotina. Mateu, hora do banho. Mateu, seu jantar está na mesa. Mateu, não se esqueça de escovar os dentes. Cada frase era uma transação, desprovida de qualquer calor ou afeto. O menino obedecia com a precisão de um autômato, seus movimentos fluidos, mas desprovidos de vida. Ele comia sem sentir o gosto, caminhava sem deixar rastros, existia sem ocupar espaço. Para Ricardo, a obediência era suficiente. Significava que o sistema, embora defeituoso, ainda funcionava. Ele não via que a alma de seu filho havia se retirado para um lugar onde suas ordens não podiam mais alcançá-la. Então, algo mudou. Numa tarde cinzenta, Helena entrou no quarto trazendo consigo, não um brinquedo tecnológico ou um livro educativo, mas um modesto caderno de papel áspero e alguns bastões de carvão. Eram ferramentas simples, terrenas,
muito diferentes dos kits de arte caríssimos e intocados que se acumulavam nas prateleiras de Mateu. Ela não os ofereceu ao menino. Em vez disso, sentou-se em seu lugar de sempre, perto da janela, e começou a desenhar. Não havia um propósito, nenhuma tentativa de impressionar. Ela desenhou uma árvore de galhos tortos, as linhas escuras e imperfeitas do carvão, contrastando com a pureza estéril do quarto. O som do carvão arranhando o papel foi o primeiro ruído orgânico e imprevisível a quebrar a monotonia daquele espaço em muito tempo. Da sua posição no chão, Mateu virou a cabeça, apenas 1 grau. Seus olhos, antes fixos no nada, encontraram o movimento da mão de Helena. Ele observou a forma da árvore surgindo do branco, cada linha uma decisão, cada sombra uma possibilidade. A curiosidade, uma emoção que ele pensava ter perdido para sempre, começou a formigar em algum lugar profundo dentro dele. Ele não se moveu, seu corpo ainda uma fortaleza de inércia, mas sua mente havia se inclinado para a frente. Ele assistiu enquanto Helena desenhava folhas caindo, um vento invisível soprando através da página. Ela não estava desenhando para ele. Ela estava simplesmente falando uma língua que ele entendia, uma língua que não exigia som, apenas observação e sentimento. A semente do conflito não era uma palavra, mas uma imagem. Naquela noite, Ricardo entrou no quarto e viu a cena. Helena no chão, absorta em seu desenho, e o caderno de papel barato ao seu lado. Ele soltou um suspiro de impaciência, um som que era ao mesmo tempo um julgamento e uma sentença. Não perca seu tempo com isso, disse ele, a voz baixa mas cortante. Eu já contratei os melhores arte-terapeutas do país. Nada funciona. Ele olhou para o filho, que permanecia imóvel, e balançou a cabeça com uma resignação que era mais cruel do que qualquer grito. Ele é um caso perdido. Apenas garanta que ele durma no horário. Para Ricardo, a iniciativa de Helena não era um ato de empatia, mas um sinal de ingenuidade, mais uma prova de que ninguém entendia a complexidade do problema como ele. Ele não via uma ponte sendo construída, apenas um beco sem saída. O som da porta se fechando atrás de Ricardo foi como um sinal. O eco de suas palavras ainda pairava no ar, pesado e frio. Helena não reagiu, continuou desenhando como se nada tivesse acontecido. Mas então, o silêncio foi quebrado por um movimento lento e deliberado. Mateu, pela primeira vez em dias, se moveu por vontade própria. Ele engatinhou pelo chão liso, seus joelhos mal fazendo barulho, em direção ao caderno que Helena havia deixado a uma pequena distância dela. Sua mão pequena e pálida pairou sobre um bastão de carvão por um longo momento. Era uma hesitação carregada de significado, o limiar entre a rendição total e o primeiro ato de rebelião. Ele pegou o carvão. O toque da sua textura áspera e poeirenta em seus dedos pareceu despertá-lo. Ele não olhou para Helena. Seus olhos estavam fixos na página em branco à sua frente, um território virgem onde ele poderia finalmente responder. E então, ele começou a desenhar. Sua mão se moveu com uma certeza surpreendente, as linhas surgindo rápidas e escuras. Não era um carro de luxo, um arranha-céu, ou qualquer um dos símbolos de poder que decoravam o escritório de seu pai. Ele desenhou um pássaro. Um pássaro minúsculo, com detalhes delicados nas asas, mas completamente contido dentro de uma gaiola. As grades da gaiola eram linhas retas, grossas e impiedosas, desenhadas com uma força desproporcional para sua mão pequena. Era um grito visual, uma confissão, uma acusação. Helena observou, o coração apertado, reconhecendo a profundidade daquela imagem simples. Ela não disse uma palavra. Qualquer som teria quebrado o encanto, transformado aquele momento sagrado em uma performance. Em vez disso, com um movimento lento e cuidadoso, ela simplesmente empurrou outra folha de papel em branco para o lado dele. Foi um gesto de puro reconhecimento. Não era um pedido por mais, mas uma permissão. Eu vejo você, dizia o gesto, e há espaço para tudo o que você precisa dizer. Mateu parou por um instante, olhou para o papel novo, e depois, pela primeira vez, ergueu os olhos para Helena. Não houve sorriso,
Não houve alívio, apenas um lampejo de entendimento profundo, uma conexão forjada na linguagem compartilhada da dor e da criação. O poder no quarto havia se deslocado sutilmente, passando do silêncio imposto para a expressão escolhida. Quando Helena se preparou para sair, muito mais tarde, ela viu que Mateu havia colocado seu desenho sobre a escrivaninha perfeitamente arrumada. A gaiola e o pássaro estavam posicionados de frente para a porta, uma declaração silenciosa para quem entrasse. Não era mais apenas um desenho, era uma evidência. A prova de que, por trás do silêncio que Ricardo rotulava como um defeito, havia um mundo interior complexo, doloroso e desesperado para ser visto. A semente do conflito não era uma batalha de vontades, mas uma batalha de percepções. Ricardo via um quarto vazio, mas agora, graças a um pedaço de carvão, o público via uma alma cheia. A curiosidade estava instalada. O que mais havia dentro daquela gaiola? E quem, no final, teria a chave para abri-la? A descoberta do desenho não trouxe a Ricardo a epifania que Helena esperava. Pelo contrário, ele o encarou com a mesma frieza com que analisava um relatório de perdas. O pássaro na gaiola não era para ele um grito da alma, mas um rabisco disforme, um sintoma da desordem que ele tanto se esforçava para erradicar de sua vida perfeitamente curada. Ele pegou a folha de papel com as pontas dos dedos, como se estivesse contaminada. Quando encontrou Helena no corredor, sua voz era um açoite velado. "O que é isto?" perguntou, não buscando uma resposta, mas emitindo um veredito. Seus olhos não demonstravam raiva, mas algo muito pior, um profundo e irrevogável desapontamento. Para ele, a arte de Mateu não era uma forma de comunicação, mas a prova final de sua anormalidade, uma mancha em seu legado de perfeição e controle absoluto sobre todas as variáveis de seu império. A humilhação que se seguiu não foi ruidosa, mas silenciosa e cortante, como um caco de vidro. Ricardo levou Helena até seu escritório, um santuário de minimalismo e poder, e colocou o desenho sobre a mesa de mogno polido. "Eu contratei você para manter a ordem, não para encorajar isto", disse ele, gesticulando para a imagem com desdém. "Eu pago os melhores especialistas do mundo, pessoas com décadas de estudo, e você acredita que pode resolver um problema complexo com um pedaço de carvão e papel barato?" Ele não a demitiu. Em vez disso, a reduziu a uma peça insignificante em seu tabuleiro, uma amadora ingênua cuja empatia era uma fraqueza, não uma força. Helena permaneceu em silêncio, sentindo o peso daquela sala fria, onde o valor humano era medido em resultados financeiros, e a vulnerabilidade era um passivo a ser eliminado sem piedade. A tensão era palpável, um arame farpado esticado entre a arrogância dele e a dignidade silenciosa dela. O golpe seguinte foi direcionado a Mateu, mas o alvo era a esperança recém-nascida. Naquela mesma noite Ricardo entrou no quarto do filho com uma determinação gélida. Ele recolheu o caderno de papel áspero e os bastões de carvão, colocando-os em uma caixa de metal, com a precisão de quem arquiva um documento obsoleto. Ele não gritou, não repreendeu, apenas se ajoelhou diante do menino, que o observava com olhos enormes e vazios, e disse com uma calma terrível: "Você não precisa disso. Isso é uma distração. Você precisa aprender a ser forte, a usar palavras como todo mundo." O som da caixa se fechando foi um clique metálico e final, o som de uma porta se trancando para sempre. Mateu não reagiu. Apenas observou suas únicas ferramentas de expressão serem confiscadas, sua voz recém-descoberta sendo arrancada antes mesmo que pudesse formar uma segunda frase. A injustiça não estava na punição, mas na lógica por trás dela, a negação total de quem ele era. Nos dias que se seguiram, a mansão mergulhou em um silêncio ainda mais profundo e opressivo. Mateu regrediu a um estado de apatia que assustou até mesmo Helena. Ele não apenas parou de tentar desenhar, ele parou de se mover. Passava horas sentado no mesmo lugar, o olhar fixo em um ponto invisível na parede, seu corpo transformado em uma concha vazia. Ele se recusava a comer na mesa,
aceitando apenas o mínimo para sobreviver, em seu quarto. Helena tentava se aproximar, oferecendo um livro, um brinquedo, sua presença silenciosa, mas encontrava uma barreira impenetrável. A luz em seus olhos havia se apagado completamente, substituída por um vácuo de resignação. O quarto, antes um refúgio, agora parecia uma cela de solitária, e o menino, seu prisioneiro catatônico. A vitória de Ricardo era visível, a ordem fora restaurada, a rebelião contida, mas o custo foi a aniquilação do espírito de seu próprio filho. Ricardo, em sua cegueira monumental, interpretou a regressão de Mateu como um sucesso. Ele via a quietude não como um sintoma de trauma, mas como o retorno à normalidade, à aceitação de sua autoridade. Em uma breve conversa com Helena na cozinha, ele afirmou com uma satisfação mal disfarçada. Viu? Era apenas uma fase. Ele precisava de limites, não de condescendência. Agora podemos voltar ao trabalho sério com os médicos. Ele atingira o auge de sua arrogância, convencido de que sua lógica implacável era a única cura para um problema que ele se recusava a entender como emocional. Ele acreditava ter vencido a batalha, sem perceber que a guerra era contra a alma de seu filho, e que suas vitórias eram, na verdade, perdas irreparáveis. A arrogância muitas vezes se disfarça de certeza. Se você acredita que a verdadeira força está na escuta, e não no comando, compartilhe esta mensagem para que mais vozes silenciosas sejam ouvidas. A escalada da injustiça atingiu seu ápice em um ato de crueldade casual, quase inconsciente. Preparando a casa para um importante evento com investidores internacionais, Ricardo fez uma inspeção final nos cômodos, garantindo que cada objeto estivesse em seu devido lugar, projetando uma imagem de perfeição impecável. No quarto de Mateu, seu olhar caiu sobre o pequeno pássaro de madeira entalhada, deixado sobre a mesa de cabeceira. O objeto, velho e desgastado, com a pintura lascada, era uma dissonância estética naquele ambiente de luxo estéril. Para Ricardo, era lixo, uma peça de desordem. Sem um segundo de hesitação, ele o pegou e o jogou dentro de uma caixa de papelão destinada ao porão, junto com outros itens considerados inúteis. Ele não o quebrou, ele o baniu, apagando o último vestígio visível do mundo interior de Mateu com a mesma eficiência com que descartaria uma ação em queda na bolsa de valores. Naquela noite a ausência do pássaro foi notada. Mateu entrou em seu quarto e seus olhos foram imediatamente para o espaço vazio na mesa de cabeceira. Por um longo momento ele ficou parado, seu pequeno peito subindo e descendo em uma respiração quase imperceptível. Não houve lágrimas. Não houve som. Apenas uma quietude que era mais assustadora do que qualquer grito. Então, ele se virou e caminhou para fora do quarto, seus pés descalços não fazendo barulho no mármore frio. Ele não foi para a sala nem para a cozinha. Ele simplesmente desapareceu na vastidão da casa. Quando Helena entrou para lhe desejar boa noite, encontrou o quarto vazio, a cama intocada, e o silêncio gritando a ausência. O pássaro havia sumido. E, com ele, o menino. O vilão acreditava ter finalmente vencido, sem saber que seu último ato de controle havia desencadeado a perda total dele. A casa, antes uma fortaleza de poder, agora era o palco de um desaparecimento. O pânico de Ricardo foi uma coisa fria e controlada, uma anomalia em seu universo de certezas. Não era o medo de um pai pela segurança de seu filho, mas a fúria de um monarca, cujo súdito mais insignificante ousara desafiar seu poder. Sua primeira ação não foi chamar o nome de Mateu, mas acionar o sistema de segurança da mansão. As luzes se acenderam em cascata, banhando os corredores vazios em um brilho clínico e impessoal. Ele pegou o seu telefone, a voz um comando seco e preciso para o chefe de sua segurança. Ele sumiu. Encontrem-no. Quero cada centímetro desta propriedade vasculhado. Agora. A casa, antes um símbolo de seu domínio, transformou-se instantaneamente em um labirinto hostil, um tabuleiro de xadrez, onde uma peça se recusava a seguir as regras do jogo, e isso era, para ele, a ofensa suprema, um erro no cálculo de sua vida perfeitamente planejada.
Enquanto a equipe de segurança se movia com uma eficiência silenciosa, transformando a busca em uma operação militar, Helena permaneceu imóvel no corredor. Ela não se juntou à busca frenética. Em vez disso, voltou ao quarto de Mateu. O espaço estava impecável, a cama arrumada, os brinquedos alinhados como soldados em uma parada. Mas o vazio era ensurdecedor. Seus olhos percorreram cada detalhe, não procurando por uma pista, mas por um sentimento. Ela viu o espaço vazio na mesa de cabeceira, o lugar onde o pequeno pássaro de madeira costumava repousar. Naquele vácuo, ela compreendeu a natureza do desaparecimento. Mateu não havia fugido. Ele havia se recolhido. Ele não estava perdido no espaço físico da casa, mas no abismo de uma dor que ninguém, exceto ela, parecia disposto a reconhecer. A busca de Ricardo era por um corpo, a de Helena por uma alma ferida. A autoridade de Ricardo começou a se esvair com cada cômodo verificado e encontrado vazio. As câmeras de segurança, que monitoravam cada ângulo externo e interno da mansão, não mostravam nada. Mateu não havia saído. Ele estava em algum lugar dentro daquela fortaleza de vidro e aço. Mas era como se tivesse se tornado invisível, um fantasma zombando do poder de seu criador. A frustração de Ricardo se transformou em uma raiva contida, seus punhos cerrados nos bolsos, o maxilar travado. Cada relatório negativo de seus homens era uma pequena fissura em sua armadura de onipotência. Ele, que controlava conglomerados e movia mercados com um telefonema, era incapaz de encontrar uma criança de 8 anos em sua própria casa. A ironia era esmagadora, e o silêncio da mansão parecia rir de sua impotência crescente. Helena, por outro lado, movia-se com uma lógica diferente, uma que não se baseava em plantas baixas ou protocolos de segurança. Ela caminhava lentamente pelos corredores, os olhos baixos, tentando ver o mundo da altura de Mateu. Ela pensou em seus desenhos. O pássaro na gaiola, as pequenas figuras encolhidas em cantos escuros, as linhas grossas e escuras que sempre representavam paredes, barreiras, confinamentos. Ele não buscaria um lugar confortável ou seguro no sentido tradicional. Ele buscaria um lugar que refletisse seu estado interior. Um espaço pequeno, esquecido, apertado. Um lugar onde o mundo grande e barulhento não pudesse alcançá-lo. Ela não estava procurando por um menino, mas pelo eco de sua dor, um esconderijo que fosse, em si, uma metáfora de sua própria existência silenciosa e invisível naquela casa imensa. A busca oficial, com suas lanternas e walkie-talkies, focava nos lugares óbvios, armários, jardins, a piscina, a garagem com sua coleção de carros de luxo. Eles procuravam por um erro, uma porta deixada aberta, uma janela destrancada. Helena procurava por uma intenção. Ela ignorou os espaços amplos e iluminados, os salões de festa e as salas de jantar. Seu instinto a levou para os lugares de transição, os corredores de serviço, as escadas secundárias, os espaços que existiam apenas para conectar as áreas importantes da casa. Eram os lugares que Ricardo nunca via, as veias esquecidas de sua própria fortaleza. Foi em um desses corredores, que levava ao antigo alojamento dos empregados, agora usado como depósito, que ela sentiu uma mudança sutil no ar, uma quietude que era diferente do resto da casa. Foi então que ela viu. Não era uma pista óbvia, não era um objeto deixado para trás. Era algo quase imperceptível, que apenas olhos treinados na linguagem do silêncio poderiam notar. Na parede coberta por uma poeira fina e esquecida, na altura exata da mão de uma criança, havia uma marca. Uma pequena e solitária linha desenhada com a ponta do dedo, um traço hesitante na sujeira acumulada. Era um hieróglifo de solidão, um sinal deixado para trás, talvez inconscientemente. Era a prova de que Mateu havia passado por ali, não correndo ou com medo, mas em um estado de contemplação, sua mão buscando a textura do esquecimento. Para a equipe de segurança, seria apenas sujeira. Para Helena, era a primeira palavra de uma frase que ela precisava desesperadamente terminar de ler. Ela seguiu o corredor até o fim, onde uma pesada porta de madeira se destacava contra a parede branca. Estava destrancada, mas claramente não era usada há anos. Ricardo e sua equipe haviam passado por ali e a ignorado, presumindo que levasse a algum depósito sem importância,
ou a um beco sem saída. A lógica deles era a da eficiência. A de Helena era a da empatia. Ela sabia que para uma criança que se sentia como um objeto inútil, um depósito de coisas esquecidas poderia parecer um santuário, um lugar de pertencimento. Ela pousou a mão na maçaneta de latão fria, o metal gelado contra sua pele. Atrás daquela porta não estava apenas um cômodo, mas a possibilidade de uma resposta, o começo de uma compreensão que o poder e o dinheiro de Ricardo jamais poderiam comprar. Do outro lado da casa, Ricardo recebeu o relatório final. Senhor, vasculhamos tudo, 2 vezes, ele não está aqui. A frase pairou no ar, um desafio direto à sua realidade. Ele olhou ao redor, para as paredes que ele havia erguido, para o luxo que ele havia acumulado, e sentiu uma onda de fúria e desamparo. Foi nesse momento de fracasso absoluto que ele viu Helena, do outro lado do longo corredor, parada diante de uma porta que ele mal se lembrava de existir. Ela não parecia ansiosa ou com medo. Havia uma calma em sua postura, uma certeza silenciosa que o irritou e o intrigou na mesma medida. Ele havia mobilizado um exército particular sem sucesso, enquanto ela, sozinha e em silêncio, parecia ter encontrado um caminho. A virada silenciosa começou naquele instante. Ricardo não gritou uma ordem, ele não a questionou. Pela primeira vez, ele simplesmente observou. Ele viu Helena girar a maçaneta com uma delicadeza que parecia reverência e empurrar a porta, que rangeu em protesto, quebrando o silêncio da casa. Uma lufada de ar frio e empoeirado saiu do cômodo escuro, carregando o cheiro de madeira velha e tempo parado. Helena não hesitou. Ela entrou na escuridão como se estivesse sendo convidada. Ricardo permaneceu onde estava, a uma distância segura, uma testemunha relutante de um método que ele não compreendia. O equilíbrio de poder na casa havia se deslocado. Não estava mais com o homem que gritava ordens, mas com a mulher que ouvia o silêncio. Dentro do depósito, a única luz vinha da porta aberta, projetando um retângulo pálido no chão coberto de poeira e móveis antigos envoltos em lençóis brancos. Parecia um cemitério de memórias, um lugar onde o passado da casa havia sido deixado para morrer. Helena deixou seus olhos se ajustarem à penumbra. Ela não chamou por Mateu. Ela sabia que qualquer som seria uma invasão, uma quebra do santuário que ele havia encontrado. Em vez disso, ela ficou parada, respirando o ar pesado, permitindo que sua presença se tornasse parte do ambiente. Ela estava falando a língua dele, a da quietude, da observação, da paciência. Ela esperou por um sinal, um som, um movimento, por menor que fosse. E então ela o ouviu, um som minúsculo, quase inaudível, o arranhar suave de algo contra a madeira, vinha de cima. Helena ergueu o olhar e viu, no teto, um pequeno alçapão quadrado, cuja existência era quase totalmente camuflada pela poeira e pelas teias de aranha. Havia uma velha escada de madeira encostada na parede ao lado. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. O esconderijo perfeito não era apenas um cômodo esquecido, mas um espaço dentro de um espaço, um lugar tão remoto e ignorado que se tornava o cofre mais seguro do mundo para uma alma que queria desaparecer. O pequeno arranhão era o som de Mateu, vivo e presente, em seu ninho secreto. Enquanto isso, no corredor, a curiosidade de Ricardo finalmente venceu sua arrogância. Ele deu alguns passos hesitantes em direção à porta aberta, seus sapatos caros fazendo um som estranhamente alto no silêncio. Ele parou na entrada, olhando para a cena. Viu os móveis cobertos, a poeira dançando no feixe de luz, e viu Helena olhando para cima com uma concentração intensa. Ele não conseguia ver o que ela via, mas sentia a mudança na atmosfera. A tensão da busca havia sido substituída por uma expectativa quase sagrada. Ele estava na soleira de um mundo que não lhe pertencia, um mundo governado por emoções e instintos que ele havia passado a vida inteira suprimindo e desprezando como fraquezas. Helena se moveu com uma graça silenciosa. Ela arrastou a escada pesada, o som de suas pernas arranhando o chão de madeira ecoando no cômodo vazio. Ela a posicionou cuidadosamente sob o alçapão. Cada movimento era deliberado, sem pressa.
Ela não estava resgatando uma vítima, estava pedindo permissão para entrar em um território sagrado. Antes de subir, ela olhou para a porta e viu a silhueta de Ricardo parado ali. Seus olhos se encontraram por um breve segundo na penumbra. No olhar dela, não havia acusação nem triunfo, apenas uma calma profunda. Foi um momento de comunicação sem palavras, onde ela parecia dizer: é aqui. É assim que se faz. A subida de Helena pela escada foi lenta e cuidadosa. Os degraus velhos gemeram sob seu peso. Ao alcançar o topo, ela empurrou o alçapão. Ele se abriu com um baque surdo, liberando mais poeira e o cheiro de papel antigo. A escuridão do sótão era quase total, mas ela não precisava de luz para saber que ele estava ali. Ela sentiu sua presença, a pequena concentração de calor e vida, em meio ao frio e ao abandono. Ela não subiu imediatamente. Em vez disso, ela esperou, a cabeça na altura do chão do sótão, um gesto de respeito, mostrando que não forçaria sua entrada. Ela estava oferecendo uma escolha, devolvendo a ele o poder que lhe havia sido tirado. Ricardo observou a cena se desenrolar, paralisado. Ele viu a paciência de Helena, a sua abordagem metódica e empática, e a contrastou com sua própria fúria cega e ineficaz. Uma semente de dúvida, pequena mas potente, começou a brotar em sua mente. E se ele estivesse errado? E se o problema nunca tivesse sido Mateu, mas a sua própria incapacidade de enxergar além das aparências, além do silêncio? A imagem de Helena, metade na luz e metade na escuridão, subindo em direção ao seu filho perdido, tornou-se um símbolo de sua própria falha monumental. Ele era o rei de um castelo vazio, e a única pessoa que havia encontrado o príncipe escondido era a humilde cuidadora que ele havia desdenhado. A expectativa no cômodo era tão espessa que podia ser cortada. O público, junto com Ricardo, prendia a respiração. A virada não era mais uma possibilidade, era uma certeza iminente. Algo fundamental estava prestes a ser revelado naquele sótão empoeirado. A verdade sobre Mateu, sobre a dor, sobre a falha de Ricardo, estava a poucos metros de distância, escondida na escuridão. A jornada de Helena escada acima não era apenas uma subida física, mas uma ascensão a um plano de compreensão que até então parecia inatingível. O silêncio não era mais de ausência, mas de antecipação. O mundo estava prestes a mudar um degrau de cada vez. Do sótão veio um som. Não uma voz, mas o som de um pequeno corpo se movendo, um arrastar suave sobre as tábuas do assoalho. Era a resposta de Mateu. Um convite. Helena sorriu suavemente na penumbra e, com um último movimento, impulsionou-se para dentro do sótão, desaparecendo completamente da vista de Ricardo. Ela o havia encontrado. Não com tecnologia, não com ordens, mas com a simples e poderosa ferramenta da compreensão. Ela havia decifrado o mapa da tristeza de Mateu e seguido até seu destino final. A porta para a revelação estava agora aberta, e o público sabia que o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Ricardo ficou sozinho no depósito, olhando para o buraco escuro no teto. O som dos passos de seus seguranças, ainda patrulhando os jardins, parecia vir de outro universo. Ele estava completamente isolado em seu fracasso. A escada vazia era um convite e uma acusação. Ele poderia dar as costas, voltar para seu escritório, para seu mundo de números e contratos, e fingir que nada daquilo importava. Ou poderia subir. Poderia seguir Helena para aquele lugar escuro e desconhecido, e enfrentar a verdade sobre o filho que ele havia rotulado como um caso perdido. A escolha era dele. A virada silenciosa estava completa, o poder agora residia na escuridão acima. O gesto que prenunciou a revelação foi o de Helena. Ao não chamar Mateu, ao esperar, ao subir com respeito, ela demonstrou uma sabedoria que desarmou completamente a lógica de Ricardo. Ela provou que a força não estava no comando, mas na escuta, que a conexão não era forjada com ordens, mas com paciência. Ela não encontrou apenas um menino escondido, ela revelou a Ricardo a profundidade de sua própria cegueira. O público, sentindo um imenso alívio, agora aguardava com expectativa a confrontação que se seguiria, não uma confrontação de gritos,
mas de verdades silenciosas que estavam prestes a vir à luz. A poeira que Helena levantou ao subir a escada começou a assentar lentamente, cada partícula brilhando no feixe de luz que entrava pela porta. Para Ricardo, aquelas partículas pareciam as ruínas de seu império de certezas, desmoronando diante de seus olhos. Ele deu um passo para dentro do depósito, o som de seu sapato no chão de madeira parecendo uma profanação. Ele olhou para a escada, seu portal para a redenção ou para a condenação final. O que ele encontraria lá em cima? Um filho quebrado, como ele sempre acreditou? Ou um espelho que refletiria seu próprio coração partido? A pergunta pairou no ar. Um micro-cliffhanger, que prometia uma resposta devastadora e transformadora. O ato terminou sem uma única palavra dita, mas com um universo de possibilidades se abrindo. A mansão, antes um palco para a arrogância de Ricardo, havia se tornado um labirinto emocional. E no centro desse labirinto, no coração da escuridão, estava uma criança que, em seu silêncio, detinha todo o poder. A expectativa era máxima. O público sentia, com uma certeza visceral, que a justiça estava a caminho. Não uma justiça de punição, mas a justiça mais profunda de todas, a da verdade sendo finalmente vista e a da humanidade sendo redescoberta no lugar mais esquecido e empoeirado de todos. A queda de um rei e o surgimento de uma nova linguagem estavam prestes a começar. A luz que se infiltrava pelas frestas do sótão era pálida e granulada, cheia de partículas de poeira que dançavam como estrelas mortas em uma galáxia esquecida. O ar era denso, com um cheiro adocicado e melancólico de madeira velha, papel e tempo. Helena moveu-se com a reverência de quem entra em um templo. Ela não chamou. Sabia que o silêncio daquele lugar era uma linguagem, um escudo que precisava ser respeitado. Seus olhos varreram a penumbra, passando por baús trancados e móveis cobertos por lençóis, que pareciam fantasmas adormecidos. E então, ela o viu, encolhido em um canto distante, abraçando os próprios joelhos. Mateu era uma pequena ilha de imobilidade, em um oceano de objetos abandonados. Ele não parecia assustado, mas sim perfeitamente integrado àquele ambiente de coisas esquecidas. Ele pertencia àquele lugar, e a visão daquilo partiu o coração de Helena com uma dor silenciosa e precisa. Ela não se aproximou. Qualquer movimento brusco quebraria o frágil equilíbrio daquele santuário. Em vez disso, escolheu um lugar no chão empoeirado, a uma distância segura, e sentou-se, cruzando as pernas. Ela se tornou parte do cenário, outra relíquia silenciosa no sótão. Por longos minutos, nada aconteceu. A única comunicação era a respiração calma e ritmada de ambos, preenchendo o vazio. Então, com um gesto lento e deliberado, Helena estendeu o dedo indicador e começou a desenhar na espessa camada de poeira que cobria as tábuas do assoalho. Não era um desenho complexo. Era a forma simples de um pássaro, com as asas abertas, livre. Não era um pedido, nem uma ordem. Era um convite, uma pergunta feita na única língua que ambos compartilhavam plenamente. A da imagem, a do símbolo, a da alma desenhada na sujeira do tempo. Os olhos de Mateu, que antes encaravam o vazio, fixaram-se no movimento da mão de Helena. Ele observou a forma do pássaro surgir da poeira, uma mancha de esperança no chão cinzento. Uma pequena faísca de vida pareceu retornar ao seu rosto pálido. Ele permaneceu imóvel por mais um instante, uma hesitação que continha o peso de semanas de dor e silêncio. Então, lentamente, como se despertasse de um longo sono, ele se moveu. Sua mão pequena explorou a viga de madeira ao seu lado, os dedos procurando por algo. Encontrou um pedaço de carvão, um fragmento escuro e quebradiço, talvez de um antigo incêndio esquecido. Ele o segurou com uma firmeza surpreendente, a textura áspera e real em sua palma parecendo ancorá-lo de volta ao mundo. Era uma ferramenta, era uma voz. Ele engatinhou para perto do desenho de Helena, o som de seus joelhos no chão de madeira, um ruído suave e íntimo. Ele não olhou para ela, seus olhos totalmente concentrados na tarefa à sua frente. Com um pedaço de carvão, ele começou a desenhar. As linhas que surgiam eram escuras, firmes e cheias de uma intenção inegável.
Ao lado do pássaro livre de Helena, ele desenhou uma gaiola. Mas a porta da gaiola estava escancarada. E, do lado de fora da gaiola, ele desenhou uma pequena figura de um menino, não olhando para o pássaro que voava, mas oferecendo a mão a uma segunda figura, maior, que ele começou a traçar ao lado. Era uma história completa, uma declaração, uma súplica. A comunicação entre eles era mais fluida e complexa do que qualquer diálogo falado. Foi nesse exato momento que a figura de Ricardo apareceu no topo da escada, sua silhueta escura bloqueando a pouca luz que vinha do corredor. Ele subira movido por uma mistura de desespero e raiva, pronto para arrastar seu filho de volta à realidade, de volta à ordem. Mas o que ele viu o paralisou. A cena diante dele era de uma tranquilidade e de uma profundidade que sua mente lógica não conseguia processar. Ele viu seu filho, o caso perdido, engajado em uma conversa complexa e eloquente sem emitir um único som. Viu a conexão entre ele e a cuidadora, uma ponte tecida com poeira e carvão, que era mais forte e mais real do que qualquer coisa que seu dinheiro ou sua autoridade jamais haviam conseguido construir. O espanto em seu rosto foi rapidamente substituído por algo mais profundo e doloroso. Um sentimento que ele não sentia há anos o invadiu com a força de uma onda, o ciúme. Um ciúme puro e infantil. Ele, o pai, o provedor, o arquiteto daquele império, era um completo estranho naquele universo. Ele estava do lado de fora, olhando para dentro, incapaz de decifrar o código, de entender a língua. A revelação foi brutal e instantânea. O problema nunca fora o silêncio de Mateu. O problema era a sua própria surdez. Ele nunca havia se dado ao trabalho de aprender a ouvir o que não era dito. A inversão de poder foi absoluta. Ali, naquele sótão esquecido, o verdadeiro poder não estava com um homem de terno caro, mas com a criança silenciosa que conseguia criar mundos com um pedaço de carvão. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Ricardo já experimentara. Não era um silêncio de ausência, mas um silêncio acusador, preenchido pela evidência esmagadora de seu fracasso. Ele olhou para as próprias mãos grandes e capazes, que haviam assinado contratos multimilionários e construído arranha-céus, e percebeu que elas eram completamente inúteis ali. Elas não sabiam como desenhar na poeira. Elas não sabiam como oferecer conforto sem palavras. Elas só sabiam como ordenar, como controlar, como exigir. A vergonha o atingiu como um golpe físico, fazendo seus ombros caírem, sua postura de poder se desintegrar em uma fração de segundo. Ele era o verdadeiro caso perdido. Mateu e Helena, absortos em seu mundo, não notaram a presença dele imediatamente. Eles continuaram a desenhar, adicionando detalhes à sua história silenciosa no chão. Ricardo observou, fascinado e horrorizado, a facilidade com que eles se comunicavam. Viu mais em 5 minutos de desenhos na poeira do que em 8 anos de vida com seu filho. Viu a tristeza, a solidão, mas também viu a inteligência, a criatividade e um desejo desesperado por conexão que ele havia sistematicamente ignorado e reprimido. Cada linha desenhada por Mateu era um testemunho de sua negligência, uma página de um livro que ele nunca se dignou a abrir. A catarse do público era palpável. A verdade finalmente estava nua e crua. Então, Mateu parou de desenhar e pela primeira vez ergueu os olhos. Seu olhar não encontrou Helena, mas passou por ela e se fixou na figura escura parada na entrada do sótão. Seus olhos se encontraram com os de seu pai. Não havia medo no olhar de Mateu. Não havia raiva. Havia apenas uma calma profunda, uma pergunta silenciosa. Era um olhar que não pedia nada, mas oferecia tudo. Oferecia a chance de entrar em seu mundo, de aprender sua língua. Era um convite para o qual Ricardo, naquele momento, não tinha a menor ideia de como responder. Ele, o mestre da retórica nos negócios, estava completamente sem palavras, desarmado pela honestidade de um olhar de 8 anos. A cena permaneceu congelada por um longo segundo, uma pintura viva de poder, vulnerabilidade e a vasta distância emocional entre um pai e um filho. O homem que controlava tudo, não tinha controle algum. A criança que não falava estava dizendo tudo.
Helena permaneceu sentada, uma testemunha silenciosa daquela transferência de poder, sua missão cumprida não por uma ação, mas por sua simples presença compreensiva. Ela havia aberto a porta, mas cabia a Ricardo decidir se teria a coragem de atravessá-la. A satisfação moral do público atingiu seu ápice. A arrogância havia sido confrontada não com um ataque, mas com a beleza inegável da verdade. Com um movimento que pareceu exigir toda a sua força, Ricardo deu um passo para trás, recuando da luz do alçapão. Ele não conseguia suportar o peso daquele olhar, a clareza daquela revelação. Ele se virou e desceu as escadas, seus passos pesados e lentos ecoando no silêncio da casa. Não era uma fuga, mas uma retirada tática de sua alma. Ele precisava se reconstruir antes de poder enfrentar o mundo que acabara de descobrir. Ao descer, ele deixou para trás não apenas seu filho, mas também a casca de arrogância que o definira por tanto tempo. A porta do sótão permaneceu aberta, uma ferida luminosa na escuridão, prometendo que, embora a revelação tivesse acontecido, a jornada mais difícil, a da redenção, estava apenas começando. Ricardo não desceu as escadas como um rei retornando ao seu trono, mas como um homem exilado de seu próprio reino. O som de seus próprios passos nos degraus de mármore ecoava como a marcha de um estranho em uma casa que já não lhe pertencia. Ele não foi para o seu escritório, o centro de comando de onde governava seu mundo com uma precisão implacável. Em vez disso, ele se viu na vasta e silenciosa sala de estar, um espaço projetado para impressionar, mas que agora parecia apenas um mausoléu de suas próprias ambições vazias. A luz da noite, filtrada pelas imensas janelas de vidro, desenhava formas geométricas no chão, frias e indiferentes, assim como ele sempre fora. Ele olhou para suas mãos, as mesmas que haviam assinado contratos que mudaram o horizonte da cidade, e as viu como inúteis, incapazes de consertar a única coisa que realmente importava e que ele havia quebrado sem piedade. Ele vagou pela casa, um fantasma em sua própria fortaleza. Cada objeto de arte, cada peça de mobiliário de design, cada prêmio moldurado na parede parecia zombar dele, testemunhas silenciosas de sua monumental falha como ser humano. O couro frio da poltrona onde ele lia os relatórios do mercado financeiro, a dureza do mármore da mesa de jantar onde ele havia sentenciado seu filho ao esquecimento, tudo parecia acusá-lo. O silêncio da mansão, antes um símbolo de ordem e controle, agora tinha peso e textura. Era o silêncio da ausência, da desconexão, um vazio que ele mesmo havia criado e que agora ameaçava engoli-lo. Ele percebeu, com uma clareza que o cortava como vidro, que construiu um império de coisas, mas falhou em construir um lar. Sua riqueza era uma ilha, e ele era seu único e solitário habitante. Movido por um impulso que não compreendia, uma necessidade desesperada de confrontar a fonte de sua dor, ele se dirigiu ao quarto de Mateu. Ele parou na porta, a mão pairando sobre a maçaneta, sentindo-se um intruso. Entrar naquele quarto agora não era um ato de autoridade paterna, mas uma peregrinação a um lugar sagrado que ele havia profanado. Ele abriu a porta com uma lentidão reverente. O quarto estava como sempre perfeitamente arrumado, os brinquedos caros alinhados em uma ordem militar. Mas agora, ele via a cena com outros olhos. Não via ordem, mas esterilidade. Não via disciplina, mas a supressão de uma vida. Ele viu uma gaiola de ouro perfeitamente limpa, e a ausência do pássaro era sua culpa. Seus ombros, antes eretos como os arranha-céus que construía, desabaram sob um peso invisível. Seu olhar, agora desesperado por qualquer sinal de vida, por qualquer vestígio da alma que ele havia ignorado, varreu o quarto com uma nova intensidade, e então ele viu algo que sua inspeção superficial e autoritária jamais notaria. Atrás de uma estante de livros perfeitamente alinhados, um pequeno pedaço de papel de parede parecia ligeiramente solto na base, uma imperfeição minúscula em um mundo de perfeição forçada. A curiosidade misturada a um medo visceral o impeliu para a frente. Ele se ajoelhou no chão, um gesto de humildade que não fazia anos, e tocou a parede.
Seus dedos, acostumados à frieza do aço e do vidro, sentiram a textura do papel, e por baixo dele, o contorno de um recesso. Ele puxou delicadamente, e uma pequena seção da parede, um painel secreto, se abriu com um clique suave. O que ele viu o deixou sem ar. Atrás do painel, a parede inteira estava coberta, do chão ao teto, por desenhos a carvão. Eram centenas deles, sobrepostos, urgentes, um diário visual secreto, que narrava anos de solidão. Não eram desenhos de carros ou edifícios, eram cenas, histórias. E em cada uma delas, havia duas figuras recorrentes. Uma era pequena, encolhida, muitas vezes escondida em um canto ou atrás de uma barreira. A outra era uma sombra. Uma sombra imensa, escura e esmagadora, com contornos vagos que, de alguma forma, eram inconfundivelmente os seus. Era uma figura sem rosto, mas cujas mãos eram sempre grandes e dominadoras, apontando, ordenando, afastando. Ele estava olhando para o arquivo da dor de seu filho, um testemunho irrefutável de sua própria tirania emocional. Ele traçou as linhas com os dedos trêmulos, seguindo a narrativa visual daquela pequena vida que ele havia se recusado a vereador. Viu a sombra gigante quebrando um pequeno pássaro de madeira. Viu a sombra trancando a figura pequena em uma gaiola feita de barras que pareciam colunas de gráficos de ações. Viu a sombra gritando palavras que saíam de sua boca como facas afiadas, enquanto a figura pequena se dissolvia em nada. Era ele. Cada gesto de impaciência, cada palavra de desdém, cada ato de indiferença estava ali, documentado com a precisão brutal da percepção de uma criança. A prova de sua falha não era mais uma sensação abstrata, era uma galeria de arte de sua própria monstruosidade. A verdade finalmente o encontrou, não em uma sala de reuniões, mas no esconderijo secreto de uma alma ferida. Ricardo recuou da parede, como se tivesse levado um soco. Ele tropeçou para trás e caiu sentado no chão, o impacto surdo de seu corpo contra o tapete caro mal registrando em sua mente. E então, pela primeira vez desde sua própria infância, ele chorou. Não foi um choro de raiva ou frustração. Foram soluços silenciosos e profundos que sacudiram todo o seu corpo, lágrimas quentes de vergonha e arrependimento escorrendo por seu rosto e pingando em sua camisa de seda. Ele cobriu o rosto com as mãos, não para esconder as lágrimas, mas para se esconder de si mesmo, do homem que ele via refletido naqueles desenhos. Toda a sua armadura de poder, riqueza e controle se desfez em pó, deixando para trás apenas um pai que havia falhado de forma espetacular e irrevogável em sua única tarefa verdadeiramente importante: amar seu filho. Nesse momento de completa desolação, a porta do quarto se abriu suavemente. Mateu estava parado ali, junto com Helena. Ele havia retornado do sótão, não como uma criança resgatada, mas como o guardião de um segredo que acabara de ser descoberto. Ele viu seu pai no chão, uma figura desmoronada, e não havia triunfo em seus olhos. Havia apenas uma calma observadora, uma sabedoria que parecia antiga demais para seu pequeno corpo. Ele viu a parede de desenhos exposta e entendeu tudo. Ele viu a dor de seu pai, e em vez de recuar com medo, como a figura nos desenhos faria, ele deu um passo à frente, entrando no quarto. Helena permaneceu no batente da porta, uma guardiã silenciosa, permitindo que aquele momento sagrado pertencesse apenas aos dois. Mateu caminhou lentamente até seu pai. Seus pés descalços não faziam barulho no tapete. Ele parou a uma pequena distância, olhando para o homem que era ao mesmo tempo seu carcereiro e a única família que ele tinha. Em sua pequena mão, ele segurava algo. O pequeno pássaro de madeira entalhada. O mesmo pássaro que Ricardo havia descartado como lixo, que Helena havia recuperado do porão e devolvido ao seu legítimo dono. Com um gesto lento e deliberado, que continha um universo de perdão, Mateu estendeu a mão e ofereceu o pássaro a seu pai. Não era um brinquedo. Era uma trégua. Era uma chave.
Era uma oferta de paz, um convite para aprender uma nova língua, a língua do coração, que não precisava de som para ser compreendida. Ricardo ergueu a cabeça, o rosto manchado de lágrimas. Ele viu o pequeno pássaro de madeira na mão estendida de seu filho. O símbolo de tudo que ele havia desprezado, agora oferecido a ele como um presente de redenção. Ele olhou nos olhos de Mateu e pela primeira vez, não viu um defeito ou um problema a ser consertado. Ele viu seu filho. Um menino de uma força e resiliência extraordinárias, que havia sobrevivido a ele. Com a mão tremendo, uma mão que comandava impérios, ele estendeu os dedos e aceitou o pequeno pássaro. A madeira gasta e quente em sua palma parecia mais real e valiosa do que todo o ouro em seus cofres. Ele segurou o pássaro como se fosse a coisa mais frágil e preciosa do universo. Ele não disse nada. Não havia palavras que pudessem preencher o abismo que ele havia criado. Mas, ao segurar o pássaro, ele olhou para Mateu e assentiu lentamente, um único movimento de cabeça que era ao mesmo tempo um pedido de desculpas, uma promessa e uma aceitação. Mateu não sorriu, mas a tensão em seu pequeno corpo pareceu se dissipar. Ele se sentou no chão, ao lado de seu pai, não muito perto, mas o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem. Juntos, em silêncio, eles ficaram ali, o homem mais poderoso da cidade e seu filho silencioso, ambos segurando os pedaços de um mundo quebrado, mas agora, pela primeira vez, com a esperança genuína de que poderiam começar a juntá-los. A tensão havia finalmente se quebrado, dando lugar a uma humanidade frágil e recém-descoberta. A manhã seguinte não quebrou o silêncio da mansão, mas o transformou. A luz do sol, que antes entrava como uma lâmina fria e geométrica pelas janelas imensas, agora parecia se derramar pelos cômodos com uma suavidade nova, aquecendo o mármore e revelando texturas que antes passavam despercebidas. Ricardo encontrou Mateu na sala de estar, sentado no chão, não em um estado de apatia, mas de concentração. Ele estava cercado por folhas de papel, desenhando com uma paleta de gizes coloridos que Helena havia trazido. Pela primeira vez, havia cor em seu mundo. Ricardo não o interrompeu com um bom dia ou uma ordem. Ele apenas parou na soleira da porta, observando. O silêncio entre eles não era mais um abismo de incompreensão, mas um espaço de respeito mútuo, um território calmo, onde ambos podiam simplesmente existir. O ar não cheirava mais a cera de abelha e poder, mas a papel, poeira de giz e a promessa de um novo começo. Naquele dia, na sala de reuniões no topo de seu arranha-céu, a transformação de Ricardo se manifestou de uma forma que chocou a todos. A reunião era sobre um novo empreendimento de luxo, um projeto que exigia o despejo agressivo de dezenas de famílias de um antigo prédio residencial. Seus executivos apresentaram os números, as projeções de lucro, os prazos implacáveis. Todos esperavam a aprovação fria e imediata de Ricardo, o aceno de cabeça que transformaria vidas em meras estatísticas. A sala estava tensa, o ar-condicionado zumbindo como um inseto nervoso. O chefe do departamento jurídico detalhava a estratégia legal para acelerar as remoções, sua voz desprovida de qualquer emoção. Ele falava de unidades a serem desocupadas, não de lares. Ricardo ouvia em silêncio, os olhos fixos não nos gráficos projetados na parede, mas em um ponto invisível além da janela, onde a cidade se estendia como um mapa de vidas que ele nunca havia considerado. Quando a apresentação terminou, um silêncio expectante caiu sobre a mesa polida. Todos os olhos se voltaram para Ricardo, aguardando o veredito. Ele permaneceu quieto por um longo momento, o suficiente para que o desconforto se instalasse. Então, ele pigarreou, um som suave, muito diferente do tom autoritário de antes. Não, disse ele, a palavra simples caindo na sala com o peso de uma bigorna. Nós não vamos fazer isso. O espanto foi palpável. Encontrem outra maneira. Uma maneira humana. Quero um plano de realocação para cada família. Quero que ofereçam a eles o dobro do valor de mercado. Quero que nossas equipes os ajudem a encontrar novos lares, melhores do que os que estão deixando. O lucro pode esperar. A dignidade das pessoas, não. Ele se levantou, encerrando a reunião.
Pela primeira vez, seus homens não viram um chefe, mas um líder. Um homem que havia aprendido que construir impérios não significava nada se, no processo, ele destruísse o mundo. Ricardo voltou para casa mais cedo naquele dia, um ato inédito em sua rotina metódica. Ele dirigiu seu próprio carro, dispensando o motorista, sentindo a necessidade de estar no controle de algo pequeno e real. O caminho, que antes era apenas uma transição entre dois reinos de poder, o escritório e a mansão menos, agora parecia um lugar cheio de vida. Ele observou as pessoas nas calçadas, as crianças brincando nos parques, as pequenas interações que compunham o tecido da cidade que ele só via de cima. Ao chegar em casa, ele não entrou pela porta da frente com a pressa de sempre. Ele contornou a propriedade e entrou pelo jardim, um espaço que ele havia projetado para ser admirado, mas nunca verdadeiramente habitado. Ele afrouxou o nó da gravata, um gesto que nunca fazia antes de fechar a porta de seu escritório, sentindo o calor do sol da tarde em sua pele como uma bênção. Ele os encontrou ali, no gramado, sob a sombra de um velho carvalho. Helena e Mateu estavam sentados lado a lado, curvados sobre um enorme caderno de desenho aberto no chão. Não havia silêncio de dor, mas um silêncio de criação. Ao lado deles, repousando sobre a grama como um guardião silencioso, estava o pequeno pássaro de madeira entalhada, seu símbolo de paz. Ricardo se aproximou devagar, seus sapatos caros afundando na terra macia. Ele não disse nada. Apenas se sentou no chão com eles, um movimento desajeitado em seu terno impecável, mas completamente natural em seu espírito. Helena lhe ofereceu um pedaço de carvão com um sorriso sutil. Ele o aceitou. Sem uma única palavra trocada, ele se juntou a eles, adicionando suas próprias linhas hesitantes e imperfeitas ao mundo vibrante que seu filho estava criando na página em branco. O poder havia sido completamente reformulado. Não era mais sobre dar ordens, mas sobre compartilhar um espaço. As horas passaram em um fluxo de tempo, que não era medido por relógios, mas pela luz do sol se movendo através das folhas da árvore. Ricardo, o magnata que movia mercados, descobriu uma alegria profunda e simples no ato de desenhar uma árvore torta ao lado do pássaro perfeitamente detalhado de seu filho. Em um momento, Mateu pegou um giz azul e, com uma delicadeza infinita, começou a colorir o céu no desenho de seu pai, preenchendo o espaço em branco ao redor de sua árvore desajeitada. Foi um ato de colaboração, de aceitação. Ricardo olhou para a imagem que estavam criando juntos. Um mundo compartilhado, imperfeito, mas cheio de cor e conexão. Ele olhou para seu filho que sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que iluminou todo o universo. Naquele instante, Ricardo entendeu que a maior transação de sua vida não havia sido feita com dinheiro, mas com um pedaço de carvão e um coração aberto. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Helena se levantou discretamente e se afastou, deixando pai e filho sozinhos em seu mundo recém-construído. Ricardo não tentou preencher o silêncio com palavras que ele ainda não sabia como dizer. Em vez disso, ele simplesmente colocou a mão no ombro de Mateu, um toque firme e gentil que dizia tudo. Juntos, eles observaram o dia terminar, não mais como uma sombra gigante e uma figura encolhida, mas como dois iguais, compartilhando o mesmo horizonte. O pássaro de madeira, agora repousando sobre a página do caderno, parecia observar a cena com seus olhos pintados. A mansão, ao fundo, não era mais uma gaiola de ouro, mas um lar. E enquanto a primeira estrela aparecia no céu, uma verdade final e universal assentou-se sobre eles, tão clara e silenciosa quanto o amor que finalmente os unia. Algumas linguagens não se aprendem nos livros, mas no coração.